Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Em maio de 2020, eu fui em um cruzeiro com minha mãe e alguns parentes. Era para ser um refúgio divertido após meses de bloqueio e isolamento. O ar parecia fresco, e o mar se estendia infinitamente, me dando uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. O navio era enorme, com piscinas, teatros e restaurantes, prometendo dias relaxantes ao sol. Mas, desde a primeira manhã, as coisas tomaram um rumo estranho e inquietante. Por volta das 8 horas da manhã, todos nos dirigimos ao café da manhã. O local era lindo, com mesas espalhadas por um grande salão com janelas imensas, permitindo uma linda vista do oceano. Enquanto minha mãe e os outros ainda estavam na fila, animados com o dia que se iniciava, eu estava focado em encher meu prato com ovos mexidos e panquecas. Escolhi uma mesa vazia perto da janela, apreciando a tranquilidade e a vista das ondas. Foi quando um homem sentou-se na mesa em frente à minha. No início, não pensei muito nisso. O local estava lotado, e as pessoas se acomodavam onde podiam. Mas algo nele parecia errado. Ele não estava comendo, nem tinha um prato. Apenas me observava, com os olhos arregalados, sem piscar, como se estivesse me estudando. Tentei ignorá-lo, mas o desconforto crescia. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Aos poucos, minha família chegou à mesa, e eu tentei focar na conversa, mas senti os olhos dele sobre mim, como um peso. Em certo momento, não consegui resistir e olhei novamente, ele havia sumido. A cadeira estava vazia, como se ele nunca tivesse estado lá. Senti um alívio, mas o desconforto persistiu. Queria contar a alguém, mas temi parecer ridículo. Talvez estivesse apenas exagerando. O dia passou sem mais incidentes, até que, à noite, enquanto voltávamos para nossa cabine após o jantar, o vi novamente. Ele estava a poucos passos de distância, caminhando devagar, sem disfarçar que nos seguia. Quando nossos olhares se cruzaram, ele não desviou. O mesmo sorriso misterioso estava estampado em seu rosto. Não disse nada à minha mãe, não queria alarmá-la. Entramos rapidamente na cabine, e eu fechei a porta, escutando qualquer som do lado de fora, mas tudo estava quieto. Nos dias seguintes, continuei vendo-o à distância, seja à beira da piscina ou no canto do salão. Ele sempre me observava, sempre sorrindo, e por mais que tentasse ignorar, sua presença era sufocante. Até que, no último dia do cruzeiro, ele finalmente se aproximou. Meu coração disparou, e eu me senti paralisado. Ele inclinou-se para perto, tão perto que senti sua respiração no meu ouvido. Você tem sorte de eu ter mudado de ideia, sussurrou. Agora você está seguro. Eu fiquei ali, imóvel, incapaz de reagir. Ele se afastou e desapareceu na multidão. Suas palavras ecoaram na minha mente, me deixando nauseado. O que ele queria dizer? O que ele planejava fazer? Nunca mais o vi depois daquele dia, mas suas palavras me perseguem até hoje. E, sempre que penso nisso, não consigo me livrar da sensação de que estive perto de algo terrível, algo que, felizmente, nunca aconteceu. Sou enfermeira noturna há 7 anos e nunca deixa de ser estranho. Já vi coisas que fariam a maioria das pessoas desistir na hora. Você pensaria que o som constante dos alarmes e a visão de líquidos nojentos se espalhando por todo lugar seriam suficientes para me assustar, sem contar com a paciência necessária para lidar com o fato de que as pessoas morrem bem na nossa frente, e nós temos que lidar com isso. Uma noite, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer, e honestamente, eu gostaria de poder esquecer. Eram cerca de 2 da manhã, na calada da noite, quando o mundo inteiro fora do hospital parecia adormecido. Mas nesse lugar, as máquinas continuavam apitando, os pacientes gemendo e as luzes fluorescentes piscando o suficiente para me fazer questionar se eu estava imaginando coisas. Eu estava na minha rotina habitual, verificando os sinais vitais e reabastecendo suprimentos, quando olhei para o corredor principal que dava para a entrada.
Foi então que a vi. Uma menina, de no máximo 1 ano de idade, estava parada bem em frente à porta. Ela usava um macacão rosa desbotado com patinhos, e seu cabelo era ralo, mal crescendo. Ela não fazia nenhum som, não chorava, nem emitia nenhum barulho, apenas ficou ali parada, olhando fixamente com seus grandes olhos escuros. Eu congelei. Meu cérebro tentava entender o que eu estava vendo. Por que havia um bebê lá? Não havia adultos por perto, nenhuma enfermeira correndo atrás dela, nada. Apenas essa criança silenciosa parada ali, como se tivesse entrado sozinha. Não permitimos crianças nesse lugar, é muito perigoso. As infecções com que lidamos aqui se espalham rápido, e o sistema imunológico de uma criança não aguentaria. Então, naturalmente, comecei a andar em sua direção, pensando que talvez seus pais estivessem logo ali, talvez alguém tivesse cometido um erro e a trouxera para cá. Eu poderia tirá-la antes que mais alguém percebesse. Mas, à medida que me aproximava, algo parecia errado. O ar ficou pesado, como se a atmosfera tivesse se tornado densa de repente. As luzes acima começaram a zumbir, piscando ainda mais. Agora, eu podia ouvir meus próprios passos ecoando pelo corredor, altos demais, como se tudo ao meu redor tivesse ficado em silêncio, exceto pelos meus passos. Acelerei o ritmo, mas, quando cheguei à entrada, a menina havia desaparecido. Simplesmente sumido. Olhei para a esquerda, depois para a direita, pelo corredor todo, mas não havia sinal dela. Nenhum adulto, nenhum carrinho de bebê, nada. Era como se o lugar a tivesse engolido. Fiquei parada ali, com o coração batendo forte no peito. Me senti idiota, mas também um pouco assustada. Bebês não desaparecem assim. Talvez ela tivesse se arrastado para dentro de algum quarto. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sei que a vi. Eu sei que ela era real. Virei-me, pronta para voltar e perguntar a algum colega se eles também a tinham visto, quando ouvi um som suave, quase um sussurro, como se alguém estivesse rindo. O riso de um bebê. Girei novamente, meus olhos vasculhando o corredor vazio. Não havia nada, apenas o mesmo corredor sem vida se estendendo à minha frente. Foi quando outra enfermeira, Maria, veio caminhando em minha direção. Ela parecia cansada, seu cabelo bagunçado de tantas horas de trabalho. Mas, no momento em que viu meu rosto, ela parou. O que aconteceu? Ela perguntou, com a voz baixa. Você viu uma criança? Gaguejei. Uma menininha, ela estava bem aqui. Maria franziu a testa e balançou a cabeça lentamente. Ela estava usando um macacão rosa, continuei. Eu ia tirá-la daqui, mas quando cheguei, ela sumiu. Maria me olhou por um segundo. Você acredita em mim? Ela assentiu, cruzando os braços. Sim, você não é a primeira a vê-la, e não será a última. Aquilo me gelou. Minha boca ficou seca, e eu engoli em seco. O que você quer dizer? Perguntei. Maria olhou ao redor, então fez sinal para que eu a seguisse. Andamos mais um pouco pelo corredor, longe dos pacientes, antes que ela voltasse a falar. As pessoas veem essa criança há anos, disse ela, em voz baixa. Sempre a mesma coisa. Uma menina com um macacão rosa parada perto da entrada. Ela nunca diz nada, só fica ali e depois desaparece. A primeira vez que a vi, achei que estava enlouquecendo. Eu não sabia o que dizer. Tinha tantas perguntas, mas nenhuma fazia sentido na minha cabeça. Quem é ela? Alguém perdeu uma criança aqui? Maria deu de ombros. Ninguém sabe. Mas o boato é que, anos atrás, uma bebê chegou pela emergência e não sobreviveu. Os pais nunca tiveram a chance de se despedir. Desde então, enfermeiras, médicos, até alguns pacientes já relataram vê-la. E ninguém faz nada a respeito. Maria balançou a cabeça, com uma expressão sombria. O que podemos fazer? Não há nenhuma criança aqui, pelo menos não uma que possamos ajudar. Eu não sei se é um fantasma ou se nossas mentes estão nos pregando peças, mas depois de um tempo,
você aprende a ignorar. É assustador, sim, mas está longe de ser o nosso maior problema por aqui. Eu não sabia o que pensar. Queria acreditar que era só uma alucinação, talvez o cansaço acumulado. Depois daquela noite, mantive a cabeça baixa, focada no trabalho e tentando não pensar mais nisso. Mas toda vez que passo por aquele corredor, não consigo esquecer. Meu nome é Henrique, e eu nunca vou esquecer o dia em que conheci Pedro. Foi uma daquelas experiências que te fazem questionar o mundo ao seu redor, deixando um frio profundo dentro de você, muito tempo depois de ter acabado. Tudo aconteceu durante minha viagem de volta para casa após uma viagem a trabalho. O que deveria ter sido uma jornada tranquila rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. Eu estava sentado no aeroporto, cuidando da minha vida enquanto esperava meu voo. Olhei ao redor e vi as cenas comuns que você esperaria, pessoas andando apressadas, anúncios ecoando pelo interfone e um murmúrio distante de conversas. Era como qualquer outro aeroporto, e, a princípio, eu não sentia nada além de calma. Mas isso logo mudaria. Enquanto eu mexia no celular para passar o tempo, um homem de cerca de 30 anos se sentou ao meu lado. No início, não pensei muito sobre isso. Aeroportos são movimentados, e não é incomum estranhos se sentarem próximos. Ele estava bem vestido, com uma jaqueta preta, bermuda e tênis bem usados. Tinha cabelo curto e escuro e uma barba fina, que lhe dava um ar casual, mas ao mesmo tempo afiado. Ele se apresentou como Pedro, um nome que logo se gravaria na minha memória. Pedro sorriu de forma amigável, mas havia algo por trás daquele sorriso, algo perturbador. Ele começou com uma conversa estranha, perguntando para onde eu estava indo e o que eu tinha feito na minha viagem. Respondi educadamente, como faria com qualquer estranho. Ele mencionou que também estava indo para casa, mas não disse o motivo. Suas perguntas pareciam inofensivas no início, mas logo começaram a ficar pessoais demais. Ele perguntou sobre meu trabalho, onde eu morava e até quanto eu ganhava. Ri nervosamente, tentando disfarçar sua curiosidade, mas ele continuava insistindo. Havia uma intensidade estranha nele, como se estivesse tentando descobrir algo. Quando ele perguntou se eu era rico, senti meu estômago apertar. Por que um estranho precisaria saber disso? Não respondi diretamente, apenas disse que ganhava o suficiente para viver, esperando que ele perdesse o interesse. Mas as perguntas de Pedro não pararam. Ele perguntou sobre minha família, se eu estava viajando sozinho e se alguém me esperava em casa. Cada pergunta parecia mais uma camada de uma armadilha se fechando ao meu redor. Comecei a me sentir desconfortável, meu coração batendo mais forte a cada palavra que ele dizia. Seus olhos estavam fixos nos meus de uma maneira que tornava difícil desviar o olhar, embora eu quisesse. Eventualmente, o chamado para o embarque do nosso voo soou, e fiquei aliviado por poder me levantar e deixar a conversa para trás. Achei que aquele era o fim daquilo, mas, para minha infelicidade, o assento de Pedro no avião não ficava longe do meu. O voo em si foi tranquilo, quase tranquilo demais depois do encontro estranho. Fiquei pensando nas perguntas de Pedro, no jeito como ele parecia investigar minha vida, como se estivesse buscando algo específico. Tentei afastar a sensação e fechei os olhos, esperando dormir pelo resto do voo. Quando pousamos, peguei minhas coisas rapidamente e saí do avião apressado, ansioso para deixar Pedro e suas perguntas desconfortáveis para trás. Caminhei rápido pelo terminal, tentando me misturar à multidão. Mas, justo quando pensei que tinha escapado dele, senti uma presença atrás de mim. Virei-me, e lá estava ele, Pedro, sorrindo como se tivesse um segredo. Ei, Henrique, ele chamou casualmente, como se fossemos velhos amigos. Minha pele arrepiou ao ouvir sua voz. Ele se aproximou de mim e estendeu algo. Era uma pequena peça de joalheria valiosa, um relógio de ouro, intrincadamente desenhado e claramente caro. O sorriso dele se alargou, mas dessa vez não havia calor em seus olhos. Eu peguei isso de um cara no avião, ele disse, com a voz baixa e quase brincalhona. Ele nem percebeu. Meu coração despencou.
Fiquei olhando para o relógio, percebendo que Pedro não era apenas um cara esquisito fazendo perguntas pessoais. Ele era um ladrão, talvez pior. Meu pulso acelerou conforme suas palavras ecoavam em minha mente. Ele acabará de confessar ter roubado algo e agora estava se exibindo como se fosse uma piada. Não conte a ninguém, ele avisou, o sorriso sumindo. Sua voz ficou fria, quase ameaçadora. Ou você será o próximo. Eu congelei. Minha mente corria, tentando processar o que ele acabará de dizer. O peso de suas palavras pairava no ar entre nós. Ele estava me ameaçando, garantindo que eu soubesse o que aconteceria se eu o denunciasse. O tom brincalhão de antes desaparecera, substituído por algo mais sombrio, mais perigoso. Eu acenei com a cabeça, sem confiar em mim mesmo para falar. Minha boca estava seca, e tudo o que eu conseguia pensar era em me afastar daquele homem o mais rápido possível. Virei e comecei a andar, com o coração martelando no peito, minhas mãos tremendo. Não olhei para trás, mas podia sentir os olhos dele em mim, me observando enquanto eu desaparecia na multidão. Durante o resto da minha jornada de volta para casa, não consegui me livrar da sensação de pavor. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Pedro e ouvia sua voz me alertando para não contar a ninguém. Nunca mais o vi depois daquele dia, e me considero sortudo por isso. Eu não sei do que Pedro era realmente capaz, mas sabia o suficiente para levar sua ameaça a sério. Era julho de 2019, e eu tinha apenas 9 anos. Ainda me lembro daquele dia como se tivesse acontecido ontem. O sol brilhava intensamente lá fora, lançando sombras preguiçosas através das cortinas da nossa sala de estar. Eu estava sentado no chão, brincando com meus carrinhos de brinquedo. Tudo parecia normal até que o telefone da minha mãe tocou. Eu podia ouvir sua voz vindo da cozinha, falando baixo, mas algo parecia diferente dessa vez. Seu tom não era o habitual, aquele alegre que ela usava quando conversava com amigos. Depois de alguns minutos, ela entrou na sala, seu rosto estava pálido. Ajoelhando-se na minha frente, ela disse: "Seu pai sofreu um acidente. Ele está no hospital, e eu preciso ir vê-lo." Senti um nó na garganta, mas confiei na minha mãe. Ela me garantiu que não era muito sério, mas precisava ir imediatamente. Como eu era muito jovem para ir com ela, ela decidiu me deixar com nossa vizinha, Dona Geralda, uma senhora idosa que morava ao lado. Eu não conhecia Dona Geralda muito bem, mas minha mãe disse que ela era muito simpática e que cuidaria de mim. Quando batemos à sua porta, ela nos recebeu com um sorriso caloroso. Era uma mulher provavelmente na casa dos 70 anos, com cabelos prateados amarrados em um coque óculos que viviam escorregando pelo nariz. Usava vestidos longos, do tipo que você veria em filmes antigos, e sua casa cheirava a biscoitos recém-assados e canela. "Entre, querido", ela disse com uma voz suave, nos guiando para dentro. A casa era aconchegante, mas um pouco antiquada. Tudo parecia ter um lugar fixo, como se nada tivesse sido movido por anos. "Não se preocupe, querida, ele estará seguro comigo", Dona Geralda tranquilizou minha mãe antes que ela fosse embora. Depois que minha mãe saiu, Dona Geralda me ofereceu biscoitos e doces, que aceitei com prazer. Sentei na sala, mordiscando as guloseimas enquanto a TV passava um filme em preto e branco que eu não reconhecia. A casa estava tão silenciosa, e o único som era o tic-tac de um velho relógio na parede. Enquanto estava sentado lá, notei uma porta do outro lado da sala de estar. Ela estava um pouco entreaberta, e de vez em quando, Dona Geralda desaparecia naquela sala, ficando lá por alguns minutos antes de voltar. Ela não mencionava nada sobre isso, e eu não perguntei, a princípio, mas me pareceu estranho. Até onde eu sabia, Dona Geralda morava sozinha. A curiosidade começou a me incomodar. Por que ela entrava lá com tanta frequência? E o que havia naquela sala? Minha imaginação começou a correr solta. Talvez ela tivesse um animal de estimação secreto, como um gato ou um pássaro, mas eu nunca ouvi nenhum som. Nem miados, nem nada. Tudo estava em silêncio.
Eventualmente, eu não consegui mais segurar minha curiosidade. Dona Geralda, perguntei, tentando soar casual, tem alguém naquela sala? Seu rosto mudou instantaneamente. O calor nos olhos dela desapareceu, substituído por um olhar frio e severo. Ela parou o que estava fazendo e olhou para mim, sua expressão se transformando em algo quase zangado. Não há ninguém lá dentro, disse ela com firmeza, sua voz baixa. Fique longe daquela sala. Eu não fiz mais perguntas. Dona Geralda voltou para o que quer que estivesse fazendo, mas agora o ambiente parecia diferente, mais sombrio. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Mais tarde, Dona Geralda me disse que precisava ir ao mercado comprar algumas coisas. Não mexa em nada e fique onde está, ela avisou antes de sair. No momento em que a porta se fechou, meu coração começou a disparar. Eu estava sozinho agora, e a porta, aquela que ela continuava entrando e saindo, estava a poucos metros de distância. Levantei-me com as pernas trêmulas e caminhei lentamente até a porta. Eu não estava mais pensando, e eu apenas precisava saber o que havia lá dentro. Minha mão tremia quando alcancei a maçaneta. Lentamente, girei-a, e a porta se abriu. O quarto estava escuro, com as cortinas fechadas. Meus olhos demoraram um momento para se ajustar à luz fraca. A princípio, o quarto parecia vazio, mas então vi uma figura deitada na cama, amarrada firmemente com cordas. Minha respiração ficou presa na garganta. Era um garoto, provavelmente com cerca de 15 anos. Seus braços e pernas estavam amarrados aos postes da cama, e havia um pano sobre sua boca. Seus olhos estavam arregalados de medo, implorando por ajuda. Eu congelei, incapaz de compreender o que estava vendo. Quem era ele? Por que ele estava amarrado? O pânico tomou conta de mim. Eu não sabia mais o que fazer, então corri para fora da casa o mais rápido que pude. Peguei o celular da minha mãe no bolso e disquei seu número. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Quando ela atendeu, eu mal conseguia falar. Mãe, tem um menino amarrado na casa da Dona Geralda. Eu a ouvi ofegar do outro lado da linha. Fique aí fora. Vou chamar a polícia agora. Eu fiquei do lado de fora, tremendo, esperando minha mãe chegar. Pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos antes de a polícia aparecer. Eles correram para dentro da casa, e momentos depois saíram com o menino. Ele estava pálido e assustado, mas estava a salvo agora. Descobri mais tarde que o garoto estava desaparecido havia algumas semanas. A polícia estava procurando por ele, mas ninguém jamais pensou em verificar a casa de Dona Geralda. Ela foi presa naquele dia, mas ninguém nunca descobriu por que ela fez aquilo. Ela não tinha família, nem histórico de comportamento estranho. A coisa toda simplesmente não fazia sentido. Há alguns anos, fiquei em um pequeno motel antigo enquanto dirigia por uma cidade tranquila. Não era um lugar que eu planejei ficar por muito tempo, apenas uma noite para descansar antes de continuar minha viagem no dia seguinte. O motel ficava ao lado de uma rodovia solitária, com apenas alguns carros no estacionamento. O prédio parecia desgastado, com a pintura descascada e luzes fracas piscando do lado de fora. Entrei no saguão, onde um homem mais velho estava sentado atrás da recepção. Seus olhos cansados olharam para mim quando pedi um quarto. Ele me entregou uma chave sem dizer muito, mas antes de me virar para sair, ele fez uma pausa e disse lentamente, quarto 13. Alguns dizem que é assombrado. Se algo estranho acontecer, apenas ignore. Suas palavras me pegaram desprevenido, mas eu não as levei a sério. Ri e agradeci a ele, pensando que era apenas uma velha história de motel para assustar os hóspedes. Cheguei ao quarto 13, na extremidade do edifício, longe das poucas outras salas ocupadas. A chave deslizou na fechadura com um clique suave, e eu abri a porta. O quarto era pequeno e simples, uma cama, uma mesa com uma única cadeira e uma pequena TV em uma cômoda. O papel de parede estava desbotado e o ar parecia denso,
como se o quarto não fosse arejado há algum tempo. Havia um cheiro de mofo antigo que me lembrava porões. Coloquei minha bolsa na cama e olhei ao redor. Não havia muito para ver, apenas uma pequena janela voltada para a parte de trás do motel, onde árvores altas se erguiam e sombras se estendiam pelo chão. O banheiro era minúsculo, com telhas rachadas e uma pia enferrujada. Tudo parecia normal, apenas velho e desgastado, mas nada de incomum até então. O quarto tinha uma estranha sensação pesada que eu não conseguia me livrar. Tentei relaxar, mas algo me deixava inquieto. Eu não conseguia identificar o que era, talvez o silêncio fosse excessivo, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Liguei a TV, tentando quebrar o silêncio, passando pelos canais. Nada de interessante estava ligado, mas deixei-a funcionando em segundo plano. À medida que a noite escurecia, comecei a me sentir mais cansado. Desliguei a TV e subi na cama, puxando o cobertor fino e áspero sobre mim. O colchão rangeu sob meu peso, e eu me acomodei, tentando adormecer. Mas, enquanto estava deitado, senti que não estava sozinho. Olhei para o teto, ouvindo o silêncio, quando, do nada, ouvi um leve barulho. Era fraco, quase como se viesse de dentro da sala, não de fora. Sentei, examinando a sala, mas não havia nada. Pensei que poderiam ser os canos ou algo assim se instalando no prédio antigo, então ignorei e tentei adormecer novamente. Minutos se passaram, e então ouvi de novo, desta vez mais alto, vindo do canto da sala onde a pequena cadeira estava ao lado da mesa. Meu coração começou a bater mais rápido. Fui dizendo a mim mesmo que era apenas o prédio fazendo barulho, mas algo não parecia certo. Olhei para a cadeira por um longo momento, esperando que algo acontecesse. A sala parecia mais fria agora, e meu corpo ficou tenso. De repente, a cadeira se moveu. Não foi muito, apenas uma pequena mudança, como se alguém tivesse cutucado, mas foi o suficiente para me fazer pular da cama. Fiquei lá, olhando para a cadeira, sentindo meu coração disparar. Eu queria sair, mas continuei dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação. Caminhei lentamente até a cadeira e estendi a mão para tocá-la. Nada aconteceu, e respirei um pouco mais aliviado, voltando para a cama, tentando me convencer de que não era nada. Mas assim que me deitei novamente, a TV ligou sozinha, com estática preenchendo a tela, estalando alto na sala. Eu congelei, olhando para ela, minha mente acelerada. Eu não tinha tocado o controle remoto, e minha mão nem estava perto disso. Isso foi o suficiente para mim. Peguei minha bolsa e saí correndo do quarto, sem me incomodar em voltar para o saguão. Joguei a chave na recepção e corri para o meu carro, acelerando para longe do motel sem olhar para trás. Reservei uma hospedagem para uma escapadela rápida com minha esposa. Nós dois estávamos trabalhando sem parar há meses e precisávamos de um tempo para relaxar. Quando encontrei o anúncio, parecia perfeito, as fotos mostravam uma cabana aconchegante, escondida em um canto tranquilo, oferecendo a paz que desejávamos, mas ainda assim perto o suficiente das atrações locais. Os comentários eram excelentes, e o preço era razoável. Tudo parecia certo, então reservei sem pensar duas vezes. Os primeiros dias foram tranquilos. A cabana era tudo o que esperávamos, confortável e silenciosa. Passávamos os dias caminhando pela área, apreciando as paisagens, e depois voltávamos para a cabana para relaxar. Era exatamente o que precisávamos. Na terceira noite, no entanto, tudo mudou. Era tarde, e eu estava na cozinha preparando uma xícara de chá, enquanto minha esposa estava no quarto lendo. O som suave da chaleira enchendo o ambiente era tranquilizador. Estava prestes a despejar a água quando ouvi minha esposa gritar do quarto. "Venha rápido", ela gritou. Meu coração disparou. Larguei tudo e corri para o quarto. Quando cheguei lá, encontrei-a de pé no canto, pálida, apontando para o grande espelho pendurado na parede oposta à cama. "Olhe para o espelho", ela sussurrou com a voz trêmula. Aproximei-me confuso e olhei mais de perto. A princípio, não entendi o que ela queria dizer. Parecia apenas um espelho comum.
Mas, ao passar a mão pela superfície, algo me incomodou, o reflexo não estava certo. Era claro demais, muito plano. Inclinei mais perto e, então, percebi o que era. Era um espelho de duas faces. Minha esposa se aproximou e apontou com o dedo trêmulo para o canto do espelho. Tem uma câmera, ela sussurrou. Do outro lado do espelho, quase imperceptível, estava o contorno fraco de uma lente de câmera escondida. Alguém estava nos observando o tempo todo. Me senti mal ao pensar que estávamos sendo espionados sem nosso conhecimento, nossa privacidade invadida. Minha esposa estava visivelmente aterrorizada, e eu sabia que precisávamos agir rápido. Precisamos verificar o resto da cabana, eu disse, tentando manter a calma. Revistamos a cabana, procurando em cada cômodo, cada canto, cada móvel. No banheiro, encontramos outra câmera, escondida atrás de uma abertura, apontada diretamente para o chuveiro. Meu estômago revirou. A ideia de que alguém estava nos observando em nossos momentos mais íntimos me encheu de horror. Foi então que minha esposa mencionou o quarto trancado. Desde que chegamos, havia uma porta na cabana que não tínhamos permissão para abrir. Nas regras do proprietário, dizia que o cômodo estava fora dos limites. Mas, depois de encontrar as câmeras, o quarto trancado parecia ainda mais sinistro. Vi algo se movendo lá dentro, minha esposa disse, sua voz trêmula, apontando para debaixo da porta. Meu coração acelerou enquanto eu me ajoelhava para olhar pela fresta na parte inferior da porta. No início, vi apenas escuridão, mas então algo mudou, uma sombra, um leve movimento. Alguém estava lá. Sem dizer uma palavra, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Minhas mãos tremiam enquanto explicava o que havíamos encontrado. O operador nos garantiu que os policiais estavam a caminho e nos instruiu a ficar em um local seguro até que eles chegassem. Nos trancamos na sala de estar. Cada barulho da cabana fazia meu corpo tremer de medo. Os minutos se arrastaram, cada um parecendo uma eternidade, até que finalmente ouvimos as sirenes. A polícia chegou rapidamente. 2 oficiais bateram na porta, e eu os deixei entrar, explicando tudo o que havíamos descoberto. Eles ouviram atentamente, seus rostos ficando mais sérios à medida que eu falava sobre o espelho de duas faces, as câmeras e o quarto trancado. Um dos policiais acenou com a cabeça e nos pediu para ficarmos para trás enquanto se aproximavam da porta trancada. Bateram e chamaram por quem estivesse dentro, mas não houve resposta. Depois de alguns momentos, forçaram a porta e, lá dentro, debruçado sobre uma mesa, estava o dono da cabana. Ele nem parecia surpreso quando a polícia entrou. Na mesa, em frente a ele, havia um laptop, e na tela podíamos ver as imagens ao vivo das câmeras escondidas espalhadas pela cabana. Ele estava nos observando o tempo todo. Ele não disse nada enquanto era levado algemado. Seu rosto permanecia inexpressivo, como se fosse apenas mais um dia comum para ele. Assim que ele foi levado, um dos policiais se virou para nós e disse: "Você fez a coisa certa ao nos chamar. Vamos garantir que ele seja punido por isso." Mas as palavras pouco nos confortaram. O dano já estava feito. A ideia de que havíamos sido observados, de que nossa privacidade havia sido violada de forma tão profunda, era algo com o qual eu não conseguia lidar. Naquela noite, fizemos as malas e deixamos a cabana. Nenhum de nós suportava ficar lá por mais um minuto. Enquanto nos afastávamos, com as luzes ao longe, não pude evitar olhar por cima do ombro, meio esperando ver alguém nos seguindo. Na manhã seguinte, nos hospedamos em um hotel, mas eu não conseguia dormir. Cada barulho me fazia saltar, cada sombra fazia meu coração disparar. Mesmo agora, semanas depois, ainda me sinto desconfortável, como se alguém estivesse me observando. Nunca mais vou ficar em uma hospedagem assim. A experiência deixou uma marca em nós dois, uma cicatriz que não vai desaparecer tão cedo. O mundo está cheio de perigos ocultos, e, às vezes, eles estão à espreita onde menos esperamos. Minha avó morava em uma estrada tranquila e isolada no campo. Sua casa era pequena, velha e rangia,
mas sempre me senti em casa lá. Todo verão, minha mãe, meu irmão mais novo, Samuel, e eu íamos visitá-la por 1 ou 2 semanas. Este ano não foi diferente. Estávamos animados para passar um tempo com ela, comer refeições caseiras e desfrutar da paz do interior. Samuel tinha 18 anos, e eu era alguns anos mais velho. Nós dois adorávamos visitar a vovó, mas Samuel gostava mais da liberdade de correr pela floresta, enquanto eu preferia o ritmo mais calmo das coisas. Mamãe estava feliz em ver a vovó e relaxar um pouco. Nossos dias eram simples, acordávamos cedo, tomávamos café da manhã e fazíamos o que tivéssemos vontade, ler, caminhar ou ajudar vovó no jardim. Uma manhã, após uma noite tranquila, estávamos sentados à mesa tomando café da manhã com ovos mexidos e torradas. O sol brilhava, e os pássaros cantavam lá fora. Era apenas mais um dia típico no campo. Não tínhamos ideia de como as coisas estavam prestes a mudar. Enquanto comíamos, de repente ouvimos o ronco profundo de um motor lá fora. Não era o tipo de som que esperávamos ouvir na estrada da vovó. Quase ninguém passava por lá, exceto o carteiro ou algum fazendeiro ocasional. Mamãe se levantou e foi até a janela, com uma expressão preocupada. Há um caminhão lá fora, ela disse, mas ninguém está nele. Samuel e eu trocamos olhares confusos. O caminhão ainda estava funcionando, parado bem em frente à casa da vovó, o que não era nada normal. Talvez alguém tenha ido para a floresta, sugeri, embora não parecesse a explicação certa. O motor continuava funcionando, mas ninguém saía. O zumbido constante do motor invadiu o silêncio da manhã, me deixando inquieto. De repente, ouvimos um estrondo alto na porta da frente, do tipo que faz o coração pular na garganta. Samuel, sempre curioso e um pouco mais corajoso do que eu, se levantou e caminhou até a porta. Ele olhou pelo olho mágico, mas se virou para nós com os olhos arregalados. Não há ninguém lá fora, sussurrou. Outro estrondo se seguiu, mais alto dessa vez, sacudindo a porta em sua moldura. Todos congelamos por um momento. Eu podia sentir a tensão no ar, densa e desconfortável. Vovó ainda estava sentada à mesa, seu rosto calmo, mas suas mãos tremiam levemente. De repente, uma batida veio da janela, não da porta dessa vez, mas da janela bem ao nosso lado. Lentamente, virei a cabeça, e ali, do lado de fora, estava um homem alto, com o rosto sombreado por um boné de futebol. Suas roupas estavam sujas, como se ele tivesse andado na lama. No entanto, seus olhos eram afiados e frios. Meu caminhão quebrou, disse ele, com uma voz lenta e rouca. Posso entrar e usar o telefone? Mamãe se levantou, movendo-se em direção à janela. Seu caminhão está funcionando muito bem, respondeu ela, com a voz firme, mas nervosa. O homem não respondeu. Em vez disso, deu um passo mais perto da janela, pressionando o rosto contra o vidro. Sua expressão era perturbadora, e seus olhos estavam fixos em Samuel. Tem algum rapaz aí que possa me ajudar? Perguntou ele, mas seu tom mudou. Não parecia uma pergunta, e sim uma exigência. Não temos telefone, mamãe mentiu, tentando mantê-lo calmo. Mas os olhos dele continuavam fixos em Samuel, e estava claro que ele não iria embora facilmente. O ar ficou pesado, carregado de medo. Então, ele começou a bater na janela com mais força. Só abra a porta, disse ele, sua voz ficando mais alta e insistente. Eu preciso de alguém para me ajudar aqui. O homem do lado de fora insistia, enquanto todos nós ficávamos congelados, inseguros sobre o que fazer. Samuel, porém, já tinha tido o suficiente. Ele não era o tipo de pessoa que permitia que alguém ameaçasse sua família. Sem dizer uma palavra, ele se afastou da janela, desaparecendo no corredor por um momento. Quando voltou, estava segurando a velha espingarda que a vovó guardava no armário para emergências. Vá embora! Samuel gritou, apontando a espingarda para o alto. O homem, no entanto, parecia não se importar. Ele continuou batendo, agora de forma mais agressiva. Sem hesitar,
Samuel abriu a porta apenas o suficiente para disparar um tiro para o ar, perto do caminhão do homem. O som do disparo ecoou pela manhã tranquila. O homem congelou por um segundo, seus olhos se arregalaram de surpresa. Então, sem dizer mais nada, ele se afastou da janela, seu rosto ainda frio e inexpressivo. Ele se virou, caminhou até o caminhão e entrou. Vimos o caminhão se afastar, acelerando pela estrada de terra. Samuel fechou a porta e a trancou, e todos nós ficamos em silêncio, absorvendo o que acabará de acontecer. Mamãe ligou imediatamente para a polícia, explicando tudo. Quando eles chegaram, vasculharam a área, mas não encontraram sinal do homem ou de seu caminhão. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Ninguém havia visto um caminhão com aquela descrição, e nenhum vizinho relatou algo estranho. A polícia disse que ficaria de olho, mas no fundo sabíamos que não o encontrariam.